Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovidos aqui pela Next for IT. Tá? Daremos início agora a um webinar que tem sido bastante aguardado, aí, um webinar voltado para a parte de respostas a incidentes com o time principalmente com os produtos da Kaspersky. Tá? E hoje nós preparamos aqui uma apresentação bem diferenciada para todos, espero que vocês gostem. Tá? Vou iniciar aqui uma rápida apresentação sobre o produto e principalmente como estruturar toda a parte de serviços, toda a parte de time interno, a parte de capacitação para dentro do time aí de respostas a incidente, utilizando a solução da Kaspersky, o Kaspersky EDR Optimum, tá? E também o Framework Expert, tá? Então daremos início aí agora, tá? Deixa eu só fazer aqui o compartilhamento da tela, só um instante, por favor. Ok, todos estão visualizando aí a apresentação? Muito bom. Bom, dando início aqui à nossa apresentação, rapidamente sobre a Next for IT. Tá? A Next for IT é uma consultoria de cibersegurança, com foco em gestão de programas de cibersegurança. Temos alguns produtos hoje dentro do nosso portfólio, aí desde a parte de monitoramento, serviços de respostas a incidentes, avaliação de vulnerabilidades, defesas, estratégias de defesa cibernética, auditoria, conformidade e trabalhos voltados ao desenvolvimento de um plano de continuidade de negócios também. Tá? Bom, essa apresentação ela está muito direcionada ao conceito e aos serviços de EDR. Tá? E quando nós falamos de serviços de EDR, dentro do fabricante Kaspersky, ela tem uma nomenclatura diferente, nós chamamos de MDR. Então, em alguns momentos, vocês verão aí, vocês ouvirão o nome EDR, também o MDR. Então, basicamente, o EDR é o produto e o MDR é o conceito de produto em conjunto com os serviços, tá? Bom, dentro do nosso mercado hoje, o conceito de EDR ele já é bem difundido dentro das empresas que já têm um nível de maturidade elevado, já trabalham com alguns serviços de respostas a incidente. Porém, um estudo recente do Gartner demonstrou que, dadas as novas ameaças, os novos indicadores de mercado com relação às ameaças recentes, 60% das empresas que contam hoje com uma solução de endpoint paga devem migrar para soluções GDR, tá? Para soluções que tenham a capacidade e funcionalidade de respostas automatizadas ou não dentro da camada de endpoint. E também é sabido por todos nós que hoje a camada de endpoint ela é uma camada onde acaba sendo uma das nossas maiores superfícies, que nós temos que ter um cuidado especial, garantir que o nível de maturidade dentro dessa superfície esteja o mais próximo do ótimo possível, uma vez que é uma camada, é uma superfície muito grande e é explorada de maneira muito ativa pelos principais atacantes e basicamente o mercado aí dos cybercriminosos. Tá? Nós trouxemos alguns números aqui que são bem interessantes, principalmente quando nós falamos a respostas a incidente. Tá? Quando nós temos uma abordagem proativa, nós nos preparamos para darmos uma resposta a incidente de qualidade, os números mostram que nós temos aí uma redução do custo de um incidente de uma maneira muito significativa. Tá? Então, aqui na parte da esquerda, você tem aqui o custo médio de um ataque de uma empresa de pequeno e médio porte. Tá? Quando você tem uma equipe que está fazendo o trabalho de resposta a incidente. Tá? E já quando nós não temos uma equipe preparada para esse tipo de cenário, para essa postura proativa de resposta a incidente,
os números eles sobem expressivamente, tá? Então acaba sendo um custo exponencial da empresa preparada versus a não preparada. Tá? Então nós temos aqui, dentro desse mesmo segmento, um custo para uma empresa que tem um ataque que acaba sendo bem sucedido e leva-se pelo menos uma semana para iniciar o processo de resposta a incidentes. Tá? Então, bem interessante aqui esses números para as nossas tomadas de decisões. Tá? E até demonstram mais um pouco do quão importante é o cenário de tomada de decisão. Tá? Principalmente do investimento para essas tecnologias que acabam nos ajudando sendo proativo nessa frente. Né? Aqui nós trouxemos também alguns números interessantes, tá? Nós temos aqui, principalmente em percentuais, quais são os principais meios de ataques que estão acontecendo. Tá? Isso daqui nos traz uma visibilidade bem interessante. Os atacantes estão cada dia mais utilizando de aplicativos, funcionalidades nativas dentro dos próprios sistemas operacionais, dentro da rede, para levantar cada vez menos suspeitas com relação às ações que estão acontecendo dentro da rede e, obviamente, dificultando cada dia mais para os endpoints, para soluções de segurança, conseguir identificar quais são os indicadores de ameaças que estão acontecendo dentro do ambiente. Então, nós temos aqui PowerShell, PSExec e SoftPerfect como sendo os nossos principais pontos, vetores aí dos ataques. Tá? PowerShell e PSExec eu imagino que sejam já termos bem mais comuns. SoftPerfect são aplicações direcionadas para otimizar a banda ou limitar muitas das vezes a banda, o tráfego de informação que está sendo exfiltrado ou está acontecendo dentro da rede, a fim de manter aquilo num nível mínimo a não causar nenhum alarde ou levantar alguma suspeita por parte dos times que estão fazendo a parte de monitoramento. Tá? E tem um percentual aqui de 7,9%, eu acho que esses percentuais menores talvez não valha nem a pena a gente discutir, que são ferramentas que acabam utilizando de proc dump, são arquivos que são gerados pelos sistemas operacionais que acabam determinando ou passando aí algumas informações importantes para os atacantes. Tá? E nós trouxemos aqui também nesse slide algumas das ferramentas que são utilizadas, que são ferramentas legítimas. Tá? Então, você tem ali, de novo, PowerShell, PSExec, PSTools, Reexec, que são ferramentas utilizadas com 38,6% dos ataques. Tá? A parte de evasão de defesas, onde você utiliza aí ferramentas que acabam explorando aí alguma vulnerabilidade de algum pacote de instalação considerado seguro, ou DLLs, ou até mesmo certificados digitais vulneráveis aí, a fim de bypassar as defesas, né, que são existentes no ambiente. Parte de credencial, nós falamos praticamente semanalmente com os clientes da importância de ter um processo bem gerido de credencial, tá? De gestão de acessos. Tá? E aqui nós estamos falando de diversos fatores, desde utilizar conceitos e boas práticas de segurança, como o privilégio mínimo requerido para a exerção de uma atividade específica, gestão, principalmente coleta dos principais indicadores aí que possam representar um possível comprometimento de um ambiente, ou até mesmo a tentativa de um comprometimento de ambiente, uma escalação de privilégio. Toda tentativa, ou a maioria das tentativas, nós veremos aí nos próximos slides, elas tendem a deixar rastros que são características de ataque. Então é importante que nós, cada dia mais, tenhamos visibilidade de quais são essas características, a fim de tomar medidas a evitar e principalmente a entender quais são os ataques que nós estamos sofrendo. Tá? A parte de descoberta também acaba sendo um ponto bem explorado. Tá? Dentro desse ecossistema, só voltando para o slide anterior, então a parte de descoberta, movimentação lateral, que acaba sendo um cenário
bastante utilizado também, onde um servidor ou uma aplicação é comprometida, ou até mesmo uma estação de trabalho, e a partir do momento do comprometimento daquele asset ou daquele ativo, o atacante ele tem um tempo ali para explorar conhecer da rede, explorar das ferramentas que tem dentro daquele ambiente, conhecer o ambiente, fazer toda a parte de inventário, e geralmente ele vai tentar fazer isso da maneira mais stealth, ou mais invisível possível, tá? Para que os mecanismos de rede, de segurança de rede, firewall, AD, endpoint, não visualize ele. Tá? Mas, obviamente, na grande maioria das vezes, nós podemos identificar isso daqui dentro de um cenário aí, de monitoramento ativo dentro desse ambiente. Tá? Já indo para o próximo slide aqui, o que é notório para nós da área de segurança. Tá? Quando nós começamos a implementar a parte de ferramenta, os custos acabam sendo elevados. E ter uma proteção gerenciada para dentro desse ambiente acaba sendo algo que muitas das vezes você precisa de capacitar seu time interno, tá? E esse trabalho ele leva-se um tempo. Tá? Então é importante que todos nós tenhamos aí a visibilidade de que a gestão, o gerenciamento centralizado é muito importante, e a solução do EDR Optimum, tá? Ele vem exatamente para nos ajudar nesse ponto, tá? Onde nós temos aí uma console centralizada para toda a parte de gestão, e nós veremos na demonstração que o Eric vai fazer em alguns instantes, tá? Como é possível nós termos um trabalho proativo, voltado principalmente na questão do identificar possíveis ameaças com a solução, com a console da Kaspersky, mas também outras ferramentas que nós podemos apoiá-los aí na implementação. Tá? Bom, aqui dentro do framework da Kaspersky, a Kaspersky ela tem o framework Optimum, tá? Que é a solução de EDR do Endpoint Detection and Response, ou detecção e resposta, tá? Mas ela também tem um framework chamado Expert, que é a ferramenta, é todo um mecanismo com boas práticas, treinamentos, uma solução voltada, uma solução de SOC voltada para apoiar o nosso negócio ou os clientes a dar o devido tratamento para todos aqueles indicadores que a solução consegue capturar e apresentar para dentro da console. Então, esse framework ele está pautado em 5 pilares, que é a parte de conscientização. A Kaspersky tem investido bastante em uma plataforma de conscientização, tanto para os administradores quanto para o time, para os usuários, frentes como LGPD. Então, se vocês tiverem interesse, nós podemos fazer uma apresentação para vocês. Tá? O próprio framework do EDR Optimum, que é um framework voltado para pequena e média, onde você consegue ter já uma série de automatizações, uma camada de proteção bem mais acurada comparada aos níveis de proteções tradicionais do endpoint, e aqui nós estamos falando de repente do Kaspersky Endpoint, o Select, ou o Advanced, ou até mesmo o Total. Tá? Que o EDR ele consegue entregar algumas funcionalidades diferenciadas. Tá? Ter um portal de gestão onde você tenha um fácil acesso a consultar por ameaças ou até mesmo por hashes que possam representar ameaças. Então, isso é um dos pilares. Contar também com a ferramenta que entregue uma camada de sandbox. Então, todo o arquivo, todo o artefato que chega dentro do endpoint, essa camada de sandbox vai explodir aquele arquivo, vai abrir aquele documento antes que o usuário o faça, a fim de validar que aquilo dali não é um artefato malicioso. Tá? E também, olhando para a parte do framework do EDR Optimum, toda uma parte de análise, de consultoria, de serviço, onde você vai entender quais são os indicadores que estão acontecendo, qual é a causa raiz daquele indicador, criar respostas automatizadas. Tá? E no framework Optimum, que seria um sexto fator aqui, nós temos um trabalho realmente voltado para apoiá-los na detecção de ameaças que muitas das vezes não estão sendo coletadas de maneira automatizada. Tá? Bom, aqui nós temos um diagrama
de uma maneira bem simplificada de como o EDR Optimum trabalha, tá? Onde basicamente toda a coleta de informação ela acontece no endpoint. Tá? Essa coleta ela vai basicamente se basear em diversas informações que o endpoint está processando dentro da sua infraestrutura, desde links que você está acessando na internet, eventuais e-mails ou links que você está clicando dentro da sua caixa de e-mail, arquivos que você está abrindo dentro da sua caixa de e-mail, toda a parte de periféricos e troca de informações que estão entrantes ou sendo processadas pelo endpoint, e todo esse material ele é processado na camada de inteligência do EDR Optimum, a fim de entender se ali existe uma ameaça e quais são as automatizações das ameaças que nós podemos tomar frente a essas ameaças. Tá? Essas automatizações elas podem ser aí desde um bloqueio de um host em específico, tá? Ou se, caso comprovado de que aquela ameaça é uma ameaça crítica, eu posso, com um clique, utilizando a solução de EDR, e isso vai ser demonstrado também na nossa demonstração de hoje, enviar um alerta para todas as demais estações de que existe um artefato malicioso na rede ou dentro daquele ambiente, e que aquelas máquinas já passem a conhecer aquela assinatura, aquele hash, de maneira preventiva, a fim de não de evitar uma contaminação desenfreada dentro do ambiente. Tá? Então, existem aí alguns mecanismos que dentro do framework EDR Optimum, ele traz diversos benefícios. Tá? E isso tudo nós teremos aí dentro da nossa demonstração uma visibilidade bem acurada. Tá? De uma maneira bem simplificada aqui, nós temos hoje algumas abordagens dentro do ambiente, dos ambientes dos nossos clientes. Né? Nós temos um primeiro estágio que seria a prevenção, tá? Onde nós temos um endpoint atualizado com todos os patches em dias, com todo um processo de patch management, uma parte de gestão aí de tudo que está entrando dentro desse ambiente, e acaba gerando aí uma camada de proteção. Tá? Já no nível superior à prevenção, nós temos a parte de detecção. É aqui onde entra realmente uma solução voltada para resposta a incidente, que é o caso do EDR. Tá? E aí dentro da parte de detecção, nós temos já uma série de ferramentas e indicadores, o que nós chamamos de IOAs e IOCs, indicadores de ataques e comprometimentos, tá? Pré-configurados, onde a ferramenta consegue fazer a detecção dessas ameaças e já tomar ações, muitas das vezes pré-configuradas, ou até mesmo no Framework Expert, abrir incidentes para que o time consiga tratar aqueles incidentes de uma maneira o mais rápido possível. Tá? Então, nós temos hoje informações de mercado, tá? Que até pouco tempo atrás, o tempo médio de uma empresa brasileira detectar uma ameaça no ambiente era de mais de 300 dias. Tá? Então, acho que um dos nossos desafios aí é realmente ter um trabalho de diminuir esses indicadores, tá? E esse trabalho de diminuir é realmente capacitação com ferramenta, com processos, a fim de maturar o nosso nível de cibersegurança, e aqui nós teríamos um nível intermediário. Já no nível avançado, nós temos basicamente os demais pilares, o prevenir e o detectar, e nós temos também um trabalho que ele é realizado por um time especializado que procura ameaças que não estão sendo detectadas de maneira tradicional. Tá? Então, hoje nós temos alguns frameworks que é possível nós termos essa visibilidade aí de quais são os comportamentos, as táticas utilizadas pelas principais ameaças existentes. Tá? Nesse caso que eu estou comentando é o MITRE. Tá? E conhecer bem dessas táticas é muito importante para nós entendermos composições que possam gerar novos indicadores de ataques ou novos indicadores de comprometimento dentro do nosso ambiente, que muitas das vezes não foram detectados de maneira automatizada pelas ferramentas. Tá? E, obviamente, que contar com uma solução de cibersegurança que tenha um portal de pesquisa, tenha todo um knowledge base, uma base de conhecimento global, ela faz total diferença, que é o nosso caso
com a solução da Kaspersky, tá? Bom, agora nós vamos para a demo, tá? Eu vou convidar o Eric para nos brindar aí com essa demonstração. Tenho certeza que vai ser algo bem interessante aí para vocês, principalmente para nós apresentarmos aí de como é possível ter um processo inicial de visibilidade do ambiente, aplicar aí respostas a incidente a esse ambiente, a fim de garantir maior segurança. Eric, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Um prazer aí estar sendo recebido no webinar para a gente conversar um pouquinho sobre o dia a dia aí de defesa a ataques no ambiente utilizando a solução EDR, ok? Deixa eu cancelar aqui a transmissão de tela para mostrar para vocês agora o cenário real. Olha, o Lucas voltou aqui a aparecer, ele tinha desaparecido a apresentação inteira, gente. Bem, vou colocar minha tela. Qual vai ser o cenário que a gente vai conversar hoje, tá? A gente vai mostrar o cenário de um analista de segurança da informação, em que ele está acompanhando por meio do seu SOC as ameaças que são detectadas no seu ambiente. A gente vai simular um usuário que vai clicar em um link malicioso, fazer o download e abrir uma ameaça. Algo que acontece em muitos ambientes de TI, ok? E após isso, nós vamos ver como o EDR ele auxilia o time de resposta a incidentes a cumprir todo o ciclo de resposta a incidentes que a gente tem quando nós estamos tratando de segurança da informação, ok? Então, só estou preparando as últimas coisas aqui para colocar no ar a apresentação, tá bom, gente? Então, para nossa resposta a incidente, eu vou mostrar aqui primeiro a imagem do nosso SOC. Então, vou colocar aqui na tela o nosso SOC. Compartilhamento, mostrar a tela. Ok. Ela está entrando em transmissão. Muito bem. Então você já tem visibilidade aqui do SOC. Então eu sou analista de segurança do meu ambiente e eu estou acompanhando os meus alertas que no momento eu não estou tendo nenhum alerta crítico. Então todas as minhas máquinas estão aqui com o antivírus instalado, todas colocadas no seu grupo aí da solução do Kaspersky Security Center, todos com antivírus. Não tenho problemas no momento, né? O que nós vamos ver agora é efetivamente um usuário que ele vai clicar em uma ameaça. Eu vou colocar aqui também na minha segunda tela, aqui para vocês verem o usuário ele fazendo isso. Tá? Eu tenho aqui uma VM, vocês vão entender também por que eu estou acessando pelo Hyper-V, porque parte do que o EDR faz é alguns controles para isolar aquela máquina, então eu perderia o acesso se eu estivesse usando o RDP, ok? E aí eu vou acessar um link malicioso aqui, que na real não é um link malicioso, é um site, uma organização que ela tem um programa para testar os sistemas de anti-malware, né? E a gente vai utilizar ele para guiar a nossa apresentação, tá bom? Vou fazer o download aqui na minha VM. Então, isso daqui pode ser um malware, pode ser um ransomware que entrou na rede, pode ser por meio de engenharia social, alguém telefonou e fez o usuário abrir um arquivo indevido. São muitos cenários que a gente está representando aqui, tá? Para entender como a solução ela nos ajuda. Bem, executei o programa aqui, ele não funcionou, mas o meu antivírus na máquina, ele já vai apontar que há um problema, tá? Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Vou aumentar o tamanho um pouquinho. Vocês vão ver que o antivírus ele vai apresentar um problema. Ao mesmo tempo, guarda um pouco, a segurança está em risco. Mas, obviamente, o meu time de resposta ainda não viu isso, né? Acabou de acontecer. Então, em quanto tempo eu consigo dar uma resposta ao incidente? Bem, a gente vai ver agora a resposta no SOC do evento, tá? Então, vai ocorrer um evento aqui e a gente vai ter a oportunidade de ver o que vai acontecer. Opa, apareceu uma ameaça no meu SOC. Então, tem algo acontecendo no meu ambiente. Como time de segurança, o que é que eu tenho que fazer agora? Bem, a fase de preparação eu já fiz, que foi ter um ambiente de monitoramento e uma solução que atenda em caso de problemas. Agora, nós entramos na fase de identificação. Então, acabei de ver que está acontecendo um incidente. Ó, tem
um incidente crítico. Aqui o meu alerta já está apontando que eu tenho um host com ameaça. Então eu vou na minha solução do Kaspersky, que já possui EDR, e eu vou em relatórios analisar o que está acontecendo no meu ambiente agora, tá? Só para confirmar, ok. Confirmar realmente temos uma ameaça acontecendo. E eu vou no meu relatório de ameaças no Kaspersky Security Center. Olha, ele detectou aqui uma ameaça mesmo. Vamos ver os detalhes dessa ameaça? Bom, tenho detalhes aqui superficiais e é importante mostrar bem que até aqui nós estamos falando da solução de proteção da Kaspersky. Então, nós estamos falando do Kaspersky, a licença total, em que ele cobre aí os módulos de proteção da Kaspersky. Mas quando a gente fala de EDR, eu estou falando de uma resposta ativa por parte do time de segurança. E aí começa aqui no visualizar cartão de incidente, tá? Legal. Eric, se você me permitir uma interação aqui. Aqui nós estamos entrando em uma camada de análise do que está acontecendo em tempo real no ambiente. Tá? Essa análise comparada ao endpoint tradicional, quando a gente olha para um select e um advanced, nós conseguimos partir para essa segunda camada de análise também no advanced, ou isso é exclusivo do Kaspersky do EDR Optimum com esse nível de especificidade? Muito boa sua pergunta, Lucas. As licenças de Kaspersky de proteção não incluem esse nível de detecção, tá? Então a gente está falando aqui de detecção e resposta. Quando a gente só tem as licenças Essentials, Advanced ou Total, são licenças de proteção do ambiente que vão fazer os controles de segurança. No entanto, nós estamos falando para times de TI que deixam as coisas de maneira mais automatizada e não cuidam em relação a ter uma tratativa de incidentes. Então, toda essa parte de você analisar o incidente de segurança que a gente já está vendo, ela só é inclusa aí nas licenças EDR e XDR, ok? Seguindo em frente, então eu já tenho aqui a tela do meu incidente. Algo está acontecendo no meu ambiente, pode ser um ransomware, um malware, enfim. O que está acontecendo? Vamos começar a analisar, né? Então, os sistemas afetados, eu tive o svchost.exe aqui dentro de System32. Cliquei e veio o spoiler. O Explorer foi afetado e partiu do navegador Chrome. Então, foi um arquivo que saiu do Chrome, que ele foi executado e ele gerou esse alerta, tá? Se eu clicar aqui, eu tenho mais informações do que está acontecendo, tá? Então, aqui foram os parâmetros que levaram essa ameaça a ocorrer, o PID do serviço que foi associado, e vocês vão ver que isso daqui é muito importante, tá? E o arquivo aí em si que foi infectado, tá? Toda essa parte que a gente está falando é identificação. Então, eu estou apenas identificando o que está acontecendo no meu ambiente, tá? Vamos pegar mais algumas informações aqui. Deixa eu clicar aqui no certo. Ok. Mais uma informação. Quais arquivos foram afetados no meu ambiente? Então, aquela ameaça que o usuário clicou, o que, é que ele está afetando naquela máquina? Eu tenho todos esses caminhos aqui associados a essa infecção. Tá? Então, ele fez esse despejo, que foi um file drop, ele despejou esses arquivos aí na minha máquina em diversas áreas. Aqui a gente pode ver AppData, a própria pasta download, ok? Ele fez uma série de despejos de arquivos, tá? E aqui a gente tem mais alguns também que são os arquivos de origem. Então até aqui eu estou detectando um incidente. Então vamos partir para o cenário, um dos cenários mais comuns, que é um ransomware, né? Então o usuário clicou no ransomware. O que está acontecendo no meu ambiente? Bom, já estou tendo visibilidade. Qual é o próximo passo? E agora a gente vai começar a falar de conter a ameaça. Eu já sei que tem uma ameaça, eu sei o que é que ela está afetando, eu sei o que ele está fazendo em pouquíssimo tempo. Eu estou com a resposta a incidente muito rápida. Então, agora a gente vai começar a conter essa ameaça. Vou trazer de volta aqui a minha VM para vocês verem na tela. Primeiro passo para conter a ameaça é isolar a máquina, que pode ser feito de maneira automatizada, mas no cenário aqui da nossa demonstração a gente decidiu fazer de maneira manual para mostrar para vocês como funciona, tá bom? Mas isso daqui a gente consegue configurar para deixar automatizado quando ele detectar uma ameaça. Então vou clicar em isolar a máquina
isolei a máquina, vai subir um alerta. Ó. Acabou de subir instantaneamente um alerta para o usuário. Olha só, sua máquina foi isolada da rede e contate o seu time de segurança. Ó. Aí ele fala o que foi isolado. Basicamente, ele corta todos os serviços da máquina, RDP, acesso à internet, DNS, DHCP, serviços administrativos como SMB, comunicação LDAP, então a gente não teria isso se propagando aí para os nossos servidores de arquivos no ambiente, tá? Então estou tendo aqui a parte de isolamento da máquina para conter a ameaça, ok? Ainda na fase de conter essa ameaça, eu tenho aqui outros dois módulos que vão me ajudar, tá bom? Eu posso prevenir a execução. Então, vamos supor que, mesmo eu tendo a resposta muito rápida ao incidente, aquele hash, aquele programa que é a ameaça em si, ele já foi para outra máquina. Então, eu vou aqui clicar em prevenir a execução para que todo o meu ambiente ele seja avisado imediatamente de que aquele arquivo não deve ser aberto em hipótese alguma, ok? Então, a partir de agora, esse hash que ambos valem para o mesmo arquivo, ele não vai ser mais aberto, tá? Então, eu estou trabalhando na fase de conter a minha ameaça aí que afetou o ambiente, tá bom? Seguindo em frente, na fase ainda de conter a ameaça, eu consigo colocar essa ameaça em quarentena. Então eu também vou fazer isso. Ela já está em quarentena na máquina, porque aqui, só para mostrar, né? Ele já foi para a quarentena e foi deletado, tá? Então, no nosso cenário, é um cenário simples, obviamente. Ela foi para a quarentena, foi deletada, a máquina já foi limpa. Mas em cenários mais complexos, pode ser que ela não vá em quarentena para a máquina, porque pode ser um vírus metamorfo que fica se reescrevendo para não ser possível colocar ele em quarentena, ou pode ser que ele já tenha se propagado para outras máquinas. Então eu vou dar uma ordem para minha rede colocar toda e qualquer arquivo que já se espalhou em quarentena, tá bom? Então, muito bem, chegamos a mais uma fase aqui, que é a fase de conter, e nós colocamos em quarentena e prevenimos a execução do arquivo no ambiente, tá? Outra das informações muito interessantes que o EDR traz é a origem daquele arquivo para minha rastreabilidade. E a gente já vai ver em breve, porém a gente vai deixar para o final esse rastreamento, porque agora eu quero conter essa ameaça, eu quero impedir que ela continue afetando o meu ambiente, tá? Muito bem, então eu tenho aqui os meus serviços que foram afetados, tá? E agora a gente vai fazer mais uma coisa ainda nessa fase de containment, que é, perdão, no outro, a gente vai criar um IOC. O que é o IOC, a tarefa de IOC? Ela vai ver se o meu ambiente ele foi comprometido. Então, eu estou fazendo uma série de passos para conter aquela ameaça. Qual é o passo que eu vou dar agora? Qualquer máquina da minha rede que recebeu aquela ameaça vai ser isolada. Eu vou rodar um scan nas áreas afetadas e nas áreas críticas. E se eu encontrar aquele arquivo, eu vou pôr em quarentena e deletá-lo. Eu não vou colocar isolar aqui, senão vai prejudicar o laboratório, porque tem outras máquinas que a gente vai usar ao longo do laboratório, mas eu vou criar aqui com essas duas outras, tá? Então, já criei uma tarefa que está rodando no meu ambiente inteiro para verificar se ainda há algum tipo de ameaça. Aqui eu estou contendo a minha ameaça. A partir de agora, o meu ambiente ele já está seguro contra aquela ameaça, tá? Tanto que se qualquer usuário vier a receber aquele arquivo, o antivírus ele vai bloquear, tá bom? Muito bem. Eu só para mostrar aqui, ó, acabei de executar e ele me impediu de executar o arquivo aqui no ambiente, tá? Então o antivírus já está fazendo toda essa parte de me impedir em outras estações que elas venham a ser prejudicadas. Ok, eu contive minha ameaça. Qual é o próximo passo do meu incident response, né, do meu programa de resposta a incidentes? Bem, contive a ameaça, agora eu preciso voltar ao ar. O ambiente precisa ser normalizado. Então eu parto para a minha fase, já fiz a erradicação, né?
coloquei em quarentena, deletei, eu vou partir para a fase de recuperação do ambiente. Como é que a gente recupera um ambiente aí do EDR? Minhas máquinas estão todas isoladas aí, as máquinas que abriram, né? Então eu vou na minha estação, vou aqui na estação que foi isolada, clicar na minha estação, vai vir em Applications. A minha aplicação que cuida do EDR, é importante destacar isso, eu tenho uma terceira aplicação, tá? Então aqui eu tenho um antivírus, o antivírus aqui, o agente que se comunica com o meu servidor central e o agente de EDR, tá? Que ele faz todos esses controles. Muito bem, aqui no meu agente de EDR eu vou em Network Isolation e vou desmarcar o isolamento dessa máquina para que ela volte a ativo, ok? Então, dentro de alguns segundos, o usuário ele já vai conseguir voltar à ativa. Muito bem, então nós passamos por quase todas as fases de resposta a incidente, nós identificamos, nós contivemos a ameaça, erradicamos ela do ambiente e recuperamos as estações. Agora, uma das coisas que eu vou fazer é voltar lá na minha ameaça e ver o que eu posso aprender dela. Então, de onde ela veio, quais são os vetores de ataque, o que é que eu posso melhorar no meu ambiente, né? Até a parte de você abrir um chamado de incidente de segurança no seu sistema interno. Toda essa parte a gente continua fazendo com auxílio DDR, tá? Então, voltando aqui na minha ameaça específica, eu vou voltar lá no meu cartão de incidente. Aqui, sucesso, deletado, ok. E eu vou analisar agora a raiz dessa ameaça, de onde ela veio, né? Porque agora que eu já contive ela, vamos fazer uma análise. Bem, o EDR ele dá acesso ao Threat Intelligence Portal, que é o portal de ameaças da Kaspersky. Tá? Ele é sincronizado com outros grandes portais, como o VirusTotal, por exemplo, e eu consigo ver a origem dessa ameaça. Tá? Então, aqui no meu cartão de incidente está mostrando que o nome dele é ICAR Test File, e eu tenho ele aqui. Tem outros nomes, mas eu vou me ater a ele. Então, qual é a raiz dessa ameaça? Né? Eu tenho os hashes aqui dele, e por sinal, tudo isso aqui foi encontrado outros hashes no mundo todo com esse arquivo, desse arquivo, tá? Bem, vamos ver a descrição aqui da minha ameaça que afetou o ambiente. O IK é um arquivo pequeno, 68 bytes. Ele é detectado pelo pelo programa de antivírus como um vírus, mas ele não é um vírus por si só. Então aqui a gente está vendo que a gente usou um cenário de laboratório e aí ele realmente apresenta aí como se fosse um vírus, mas ele tem esse comportamento para que a gente faça testes no ambiente. É óbvio que no seu cenário real, como analista de segurança, como analista de TI, você vai encontrar ameaças reais que você vai querer ver de onde elas vieram, quais foram os fatores que levaram seus usuários a clicarem nela, até para fazer treinamentos com eles, para impedir que isso aconteça de maneira treinamentos, né, de maneira proativa aí com os usuários. Então são todas essas fases aí que englobam o EDR, ok? Acho que por aqui a gente consegue encerrar a nossa demonstração, tá bom, Lucas? Vou te passar a palavra novamente. Fantástico, Eric. Bom, eu acho que com essa apresentação é possível ter um pouquinho de visibilidade de qual as atividades, né, do dia a dia de um time de resposta a incidente, e até mesmo a importância de se ter um time de resposta a incidente dedicado, né, porque na maioria das vezes não é possível você concorrer com atividades do dia a dia e ao mesmo tempo fazer todo um trabalho proativo, de qualidade, a fim de garantir um nível adequado de segurança para o ambiente, para uma superfície de endpoints, uma vez que a todo tempo estão havendo infecções, está havendo resposta
respostas aos incidentes, e principalmente haverão aqueles incidentes que têm maior criticidade e menor criticidade, que é uma das responsabilidades, principalmente do time de C-Search, de ter o discernimento de priorizar as ameaças que realmente façam maior sentido. Tá? E olhando para o framework de respostas a incidentes e níveis de maturidade, eu acho que até a palavra adequada é nível de maturidade, nós temos aqui alguns estágios para atingir quando nós pensamos em respostas a incidentes ou até mesmo utilizando aí os produtos, as soluções da solução Kaspersky. Tá? E muitas das vezes nós como clientes e como parceiros nós temos uma visibilidade de que a Kaspersky ela é um provedor de antivírus ou ficou muito conhecida por ser um provedor de solução de endpoint, mas a Kaspersky ela consegue apoiar em todos os passos desse ciclo de resposta a incidente. Então ela tem serviços aí, como eu comentei, o MDR, é um time voltado para o apoio de respostas a incidentes mais complexas. Você tem serviços que nós veremos aí nos slides posteriores, onde você pode dimensionar de acordo com o seu tamanho de empresa, o seu orçamento, para ter um nível de maturidade, de segurança condizente com a realidade que nós vivemos. Tá? Então, dentro do estágio 1, nós temos aí toda a parte de foundation, né, que são os níveis de proteções básicos dos endpoints, toda a parte de criptografia, proteção de endpoint, para as camadas de virtualizações, camadas de e-mail, gateways de internet, proteção de toda a nossa estrutura de arquivos, e também conta já com a possibilidade de a contratação dos serviços especializados da Kaspersky para um serviço, para uma resposta mais condizente com a nossa necessidade, tá? Que é um serviço chamado de MSA, tá? Um serviço específico e tem alguns níveis de MSA, onde você pode contratar um serviço com SLA de resposta baixo, com quantidade de horas menores, como tem outros serviços de MSA que você pode ir montando de acordo com a sua necessidade. Tá? E já entrando no estágio 2, nós entramos na camada inicial voltada para um plano de resposta a incidente. Então, nós estamos deixando aquele ambiente que ele é 100% automatizado, tá? Pela solução de endpoint, e estamos partindo aí para uma solução que já tem um nível de visibilidade de ameaças maior. Então, essa solução ela já conta aí com diversos IOCs e IOAs previamente configurados dentro da solução. Você já consegue tomar uma série de medidas automatizadas, como o exemplo que o Eric passou, que é, muitas das vezes, isolar um host ou até mesmo isolar um segmento inteiro de rede. Tá? É possível você tomar essas ações com a camada do estágio 2 do EDR Optimum. Você já tem acesso ao sandbox, tá? Então o EDR Optimum ele já conta com a camada de sandbox. Tá? É importante separar aqui o sandbox do framework da camada 2, que é o Optimum, do sandbox da camada do Expert. Aqui nós temos uma solução de sandbox que ela roda dentro do servidor e endpoint, é um conjunto, tá? Só que ela ainda utiliza mecanismos de sandbox, que o sandbox nada mais é do que carregar um arquivo num espaço separado de memória, tá? Utilizando algum kernel, e nesse caso o sandbox na versão Optimum ele utiliza o kernel do Windows 7. Então ele é um kernel antigo, mas ele cumpre com o propósito, que é realmente carregar aquele arquivo, analisar para ver se existe ali artefato malicioso e devolver aquele arquivo se for um arquivo legítimo para o uso do usuário. Diferente do Expert que eu vou explicar no próximo cenário. Também conta com um portal de inteligência, de enriquecimento de informação,
Tá? Além da KSN, que fornecida pela Kaspersky, a integração com o Kaspersky Security Center, também conhecido como KSC, você conta com o portal de Threat Intelligence, que apoia muito no dia a dia no trabalho de pesquisas dos profissionais de cibersegurança. Então, se você tem um artefato que você precisa fazer uma validação, uma checagem dupla, você consegue jogar dentro dessa ferramenta de uma maneira bem rápida e ter uma resposta utilizando aí players de mercado. Tá? E também você tem a parte de conscientização, a camada de capacitação, que ela é muito importante, que pode ser adquirida diretamente com a Kaspersky também, voltada para a criação de um time de resposta a incidente, ou até mesmo contar com o nosso apoio para montar esse time de resposta a incidente, com todo o conhecimento que se faz necessário para dar respostas aos níveis atuais que são exigidos aí nas nossas organizações. Já no estágio 3, nós temos um framework que ele é acompanhado de perto da Kaspersky. Tá? Aqui nós adicionamos uma série de elementos que não são elementos tradicionais. Aqui são empresas que realmente precisam de um nível de especialização elevado, tem um time de resposta a incidente já com nível de maturidade bom na maioria das vezes, já conta com um time de SOC, que é o Security Operations Center, 24/7, tem profissionais ali dedicados por tecnologia, e geralmente o SOC ele não está olhando só o endpoint, ele está olhando todos os serviços de autenticação, ele está olhando todos os serviços de nuvem, todas as fronteiras, as divisas de rede interna com internet, ou muitas das vezes de cloud com internet, a fim de coletar todos esses possíveis indicadores que possam ser evidências ou principalmente IOCs ou IOAs que estejam comprometendo ou tentando comprometer o ambiente. Então, o endpoint é uma das frentes que nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que estender esse cuidado aí para as demais frentes. E no caso do Expert aqui, a Kaspersky ela apoia integralmente no seu planejamento do framework Expert. Então, é a solução com a parte de serviços, com a parte de treinamento do fabricante, tá? De como utilizar da maneira mais eficiente todas as ferramentas que estão sendo disponibilizadas. Tá? E também você tem a possibilidade de acoplar a esse serviço, tá? A essa solução, o serviço de monitoramento da Kaspersky Global. Então, a Kaspersky tem um SOC onde ela pode entregar isso como serviço para você, para fazer todo o monitoramento dessa sua infraestrutura de servidores e endpoints, a fim de garantir que você, além do seu SOC, você tenha um SOC voltado para aquela solução, para te dar um nível que nós consideramos de nível de maturidade elevado para as suas respostas a incidente, e principalmente ter um canal direto com o fabricante no que se diz respeito à velocidade e inteligência naquela resposta daquele incidente. Isso faz muita diferença na prática para quem já viveu esse cenário, sabe bem do que a gente está falando. A velocidade do acesso ao fabricante, ao detentor do conhecimento da solução, acaba sendo um diferencial dentro das respostas. Tá? Passando aqui para o nosso próximo slide, esse slide ele traz basicamente de uma maneira mais elucidativa aqui esse mesmo framework, tá? Então, né, o que tem na fase 1, fase 2 e fase 3, tá? Mas como eu já exemplifiquei bastante ali, eu vou passar direto para o próximo slide, que é um slide voltado aqui para as principais diferenças. Tá? Então, dentro do framework do estágio 2, que é o EDR Optimum, quais as principais diferenças comparado com o Expert ou com o framework especialista? Tá? Então, aqui dentro desse slide, a gente tem uma composição do MDR, não só do EDR. Então, uma composição de serviço, com processos, com treinamento das pessoas, e nós sempre
pensamos na parte de cibersegurança olhando para esses 3 pilares. Tá? Então, você tem os processos, as pessoas que estão executando aqueles processos, estão capacitadas na execução daquele processo, e as ferramentas que estão te dando suporte para a execução dos processos. Então, aqui dentro, no serviço de MDR, a Kaspersky te entrega isso como um bundle. Tá? E o que é possível fazer dentro desse bundle? Né? Você pode ter aqui opções flexíveis de armazenamento e retenção de log, tá? E nós vamos ver isso dentro do pacote do Expert. A parte de necessidades específicas de descobertas, regras específicas relacionadas a normatizações locais, por exemplo, a LGPD, um tempo adicional de hora homem do analista de SOC global da Kaspersky, que pode ser dimensionado de acordo com a sua necessidade, tá? E além de serviços como avaliação de comprometimento, treinamento prático para os times de SOC, treinamentos ou até mesmo a parte de contenção de respostas a incidentes, que pode ser provida diretamente pelo fabricante. Então aqui nós estamos falando de uma camada de serviço para aquelas empresas que têm um nível de maturidade elevado. Tá? Então, olhando dentro do Optimum, o que o Optimum traz para nós como estágio 2 ali? Então, o monitoramento proativo e ininterrupto, tá? A busca pelas ameaças, né, e investigação dos incidentes, conforme demonstrado pelo Eric, tá? Um livro de respostas e IRs automáticos, tá? E esse IR, Incident Response, então resposta a incidente automatizado, tá? Verificação da integridade, segurança e visibilidade de ativos, então a gente consegue já, dentro dessa camada, ter um nível de uma visibilidade muito maior do que está acontecendo dentro do ambiente. Tá? A parte de armazenamento de histórico de incidente por um ano e armazenamento de dados brutos por um mês. Tá? Isso tudo, obviamente, é configurado dentro do contexto de cada cliente, tá? Onde são apresentados aí os requisitos técnicos de banco e dimensionamento para que isso seja atingido. Tá? E dentro do especialista, nós temos tudo que o Optimum tem, com o adicional de algumas flexibilidades. Então, nós podemos armazenar os dados brutos, ao invés de um mês, elevar isso para 3 meses. Tá? Em alguns casos, onde as investigações elas acabam se estendendo um pouco mais, é possível, isso pode vir a ser uma necessidade. Acesso às análises do SOC da Kaspersky. Então, a Kaspersky tem todo um processo de análise utilizando um framework de resposta a incidente, onde eles trocam, tem um exchange, uma troca de conhecimento e inteligência entre os times de SOC do cliente com o time de SOC da Kaspersky. Tá? Você tem algumas solicitações, você tem 1000 solicitações de threat lookup, tá? Isso dentro da solução do portal da Kaspersky, e 500 ao Cloud Sandbox dentro de um ano. Tá? Além de ter API aí para download de dados, que isso acaba facilitando muito aí para os times de SOC dentro de um processo aí de resposta a incidentes. Tá? Bom, passando aqui para o nosso slide final, tá? Aqui estão os nossos contatos. Agradeço a todos pela participação. Espero que nós tenhamos aí conseguido entregar um conteúdo diferenciado e agregar principalmente um valor aí no dia a dia das empresas de vocês, mostrar que o mercado está evoluindo rápido, e é importante que nós, times de cibersegurança, times de infraestrutura, tenhamos essa mesma postura com relação às ameaças que estão cada dia mais complexas, tá? E cada dia mais demandando de profissionais, de um nível profissional maior dos nossos times. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.